Bom dia! Vamos apresentar nesse vídeo, de forma sintética, as diretrizes e concepções do método de análise qualitativa comparada, o QCA. A apresentação irá discorrer sobre as fundações do processo de construção de uma análise que privilegia uma abordagem científica de cunho qualitativo comparativo. Da mesma forma, a título de exemplo, ilustraremos o método ao apresentar sua operacionalidade técnica e alguns de seus pressupostos e objetivos analíticos desenvolvidos às ciências sociais. O método, pensado primeiramente por Charles Ragan, tem por pressuposto privilegiar fenômenos não resultantes de um conglomerado de variáveis independentes, mas processos de condições relacionais do contexto vivido. Ou seja, o método QCA se propõe a analisar condições contextualizadas para explicar um determinado fenômeno social. O método não busca analisar uma única causa que possa interferir em um único resultado, mas tenta destrinchar as múltiplas relações que possam ajudar a entender processos sociais complexos. Além do que já foi exposto até aqui, trazemos algumas das suas especificidades básicas. O QCA tem como pressuposto comparar um número pequeno e intermediário de casos. Também analisa as configurações, as relações entre combinações dadas pela teoria e, desta forma, busca comparar os processos e resultados, sem perder de vista a complexidade dos casos selecionados pelo pesquisador, conforme já salientado. Em síntese, o QCA explora a multicausalidade dos fenômenos. As múltiplas combinações são analisadas para tratar sinteticamente as associações que configuram fenômenos. Ou seja, o método trata de objetos que são entendidos mediante o conjunto de aspectos que o configura. Para isso, o método tem origem em uma abordagem qualitativa, visto ressaltar algumas condições de determinados casos que serão comparados e identificados em seus resultados. Desta forma, a complexidade das condições é que pode explicar uma determinada ação desenvolvida. Assim, o método se caracteriza também por uma abordagem comparativa. É fundamental para o uso dessa abordagem avançar em estudos de casos para que as teorias sejam construídas a partir de evidências teóricas, que serão analisadas de forma comparada entre os casos existentes. Avança-se com isso na possibilidade de se compreender as similaridades e diferenças entre os casos apresentados. Aqui podemos colocar entre parênteses que análises comparativas fundamentalmente buscam associações entre determinadas condições e resultados, levando em conta, para isso, o conjunto de configurações dos casos estudados, não somente o efeito particular de uma variável sobre uma outra variável. Vamos partir para a prática? Como podemos tecnicamente processar as informações e dados que dispõem a partir de estudos de casos, tendo em vista compará-los e analisá-los em suas semelhanças e diferenças? Basicamente, utilizamos uma tabela que sintetiza as informações selecionadas e que, na visão do pesquisador, sejam importantes para explicar os processos e os resultados do fenômeno que se busca compreender.
A tabela verdade, desta forma, reúne os casos selecionados, bem como as condições e resultados ligados a cada um dos casos destacados, mediante uma lógica dicotômica que caracteriza as condições e resultados de cada caso, homogeneizando parcialmente as informações através de apenas dois parâmetros valorativos, 0 ou 1. Assim podemos criar as associações de semelhanças e diferenças entre os casos estudados. Neste momento de nossa apresentação, achamos devido explicar e exemplificar nossa abordagem a respeito do método e de suas técnicas. Assim será mais fácil entender o processo de configuração do QCA. Na tabela verdade aqui ilustrada, estão listados 18 casos, especificamente países, que serão comparados mediante algumas condições que os caracterizam em relação à estabilidade de suas democracias, de antemão fixadas teoricamente pelos pesquisadores que estudaram de forma específica cada caso e podem definir os aspectos de suas condições e resultados. Cabe também frisar que as condições elencadas para cada caso e que podem explicar os resultados foram os seguintes: nível de desenvolvimento econômico, ou seja, riqueza, urbanização, educação, industrialização e governo estável, conforme podemos observar na tabela. Este estudo foi baseado no trabalho de Lipset, que discorre buscando entender o que torna as democracias estáveis. Alguns pesquisadores deram continuidade às reflexões desse autor, utilizando o QCA como método de análise, incluindo a condição governo estável. Condição esta não incluída na fórmula original de Lipset. Assim, houve ajustes nos casos para que se pudesse explicar com maior rigor, sem contradições, o desenvolvimento de alguns eventos que identificam a estabilidade e a instabilidade das democracias europeias em meados do século passado. A exemplo de cada condição, foi dado para os resultados de cada caso o fator numérico 0 ou 1. 0, nesta coluna, se refere às democracias instáveis e o número 1 para as democracias estáveis. Notem que a primeira coluna da esquerda da tabela representa os casos selecionados e a última, à direita, o resultado, gerado pela configuração das condições que são representadas pelas colunas intermediárias. Podemos, assim, notar na tabela menor, com a ajuda do software Tosmana, que processou as informações, que foram associados alguns casos que se assemelham nas condições e resultados, o que fornece ao pesquisador a possibilidade de analisar de forma mais focada e compacta as relações entre os casos em voga. Assim, o processo de análise se torna mais facilitado na apreensão dos casos concretos que definem as condutas do objeto investigado. A composição dessa tabela, em específico, não enseja nenhuma contradição, pois nenhum conjunto de casos com condições semelhantes teve resultados diferentes. De 18 casos da primeira tabela, formou-se uma outra tabela, à direita na imagem, com 9 casos que se assemelham completamente em seu interior, o que certamente facilita a análise e comparação das configurações, tendo como propósito explicar a estabilidade ou a instabilidade das democracias em um contexto de uma época. Como tendência apreendida por esse exemplo, podemos perceber
que os países com maior desenvolvimento econômico, mais industrializados, com maior índice de formação educacional e maior urbanização, bem como por possuírem governos estáveis, cumprindo os ritos legais e constitucionais, são estáveis no regime democrático. Evidentemente que as condições que explicam um determinado resultado não são exclusivas e definitivas, mesmo porque, conforme temos a oportunidade de observar, diferentes composições de condições podem levar a um mesmo resultado, o que certamente depõe a favor da permanente necessidade de monitoramento e revisão das teorias, inclusive ensejando novos parâmetros e condições que possam explicar os casos expostos. Os idealizadores do método QCA tiveram certamente a noção de que se pode apenas realizar generalizações modestas a partir do quadro de condições e resultados propostos. A busca do método não se dá pela generalização estatística, em absoluto, mas pela generalização limitada no tempo e no espaço, mediante um dado conjunto de casos selecionados intencionalmente e não de forma aleatória pelo observador. Aliado a isso, temos a teoria, o levantamento empírico, a sistematização dos dados e, com isso, agrupamento e tratamento dos casos em conjunto. O método configuracional, desta forma, depende da teoria que o pesquisador pretende testar, realizando uma seleção intencional de casos para incluir em casos típicos. O conjunto de condições gera resultados, mas eles não são fixos e nos obrigam a buscar a reflexão teórica permanente. Desta forma, o método serve para testar e confirmar hipóteses, porém pode também servir para refutá-las e gerar a necessidade de construir teorias caso haja, por exemplo, contradições nos resultados e semelhanças nas condições dos casos salientados, ou de semelhanças importantes nas condições e observar-se resultados idênticos. Há que se trabalhar teoria e empiria para alinhar a própria teoria à empiria em questão. Salientamos aqui 5 propósitos do QCA, a saber: o QCA visa sumarizar dados, encontrar similaridades e diferenças entre casos, construir coerências entre os dados, testar hipóteses ou teorias existentes, testar conjunturas formuladas pelo pesquisador, desenvolver novos argumentos teóricos na forma de hipóteses. Como últimas considerações, mais em âmbito operacional, ainda cabe salientar que o método QCA é focado em casos e se relaciona a inferências descritivas e na geração de hipóteses. Formula proposições que visam a profundidade e não necessariamente a amplitude da análise. E estabelece mecanismos causais entre condições e resultados. Acreditamos com isso ter desenvolvido aqui uma síntese do método de análise qualitativa comparativa, mediante referências bibliográficas básicas que podem ser consultadas para melhor aprofundamento do conhecimento do método QCA. Método esse
extremamente interessante por conjugar teoria e prática de pesquisa em todo o seu processo de análise, fazendo-nos perceber a complexidade das configurações dos fenômenos sociais, para além dos dados estatísticos e de descrições densas de estudos de casos específicos. Era isso para o momento. Buscamos aqui listar alguns aspectos do método QCA e futuramente poderemos realizar outros vídeos relacionados ao método, inclusive mostrando como se opera o software Tosmana, ferramenta indispensável para a análise das informações. Muito obrigado e até breve.